Quando o medo cerca, o céu pode responder. Um servo, uma prece, um sacrifício. E então, Deus falou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você está pronto para ouvir o trovão. O céu de Israel naquele tempo era nublado, mas não de chuva. Era o peso da desesperança que pairava sobre a nação. Um povo esgotado, dividido, sufocado pela opressão dos filisteus. Eles não eram apenas inimigos, eram senhores de guerra. Dominavam a arte das armas, sabiam moldar o ferro como poucos e haviam transformado Israel em um território de medo. Naqueles dias, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que bem entendia. Como nos lembra o livro de Juízes, o caos não era só político, era espiritual. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, havia sido capturada pelos filisteus em uma batalha desastrosa em Ebenezer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Israel havia sido derrotado não apenas militarmente, mas espiritualmente. Era como se Deus tivesse virado o rosto. O povo estava à deriva. É nesse clima que surge uma nova esperança. Um homem, um profeta, um juiz, um intercessor. Seu nome era Samuel, e enquanto o povo clamava, ele ouvia do alto. Em meio à confusão das tribos, Samuel começou a reunir o povo para algo impensável, um encontro com Deus. Não era mais sobre espadas, era sobre coração, arrependimento, aliança. O povo se reúne em Mispa, um monte sagrado, um lugar alto, de onde se pode ver o inimigo se aproximar, mas também onde se pode ouvir Deus falar. E é nesse exato momento que a notícia cai como um trovão. Os filisteus estavam marchando. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. O medo se espalha, mas não há fuga, não há tempo. O exército inimigo está a caminho e Israel está de joelhos, não por fraqueza, mas por fé. Enquanto o povo jejuava, o céu se armava, e o que ninguém esperava estava prestes a acontecer. Naqueles dias, Israel era uma terra fraturada, um conjunto de tribos sem unidade política e com pouca força militar. Seus guerreiros usavam ferramentas agrícolas como armas,
porque os filisteus, com seu domínio da metalurgia, não permitiam que os israelitas tivessem ferreiros ou acesso ao ferro. Isso está registrado claramente no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 19 a 22. Os filisteus controlavam a tecnologia da guerra, e isso os tornava quase invencíveis aos olhos humanos. Os filisteus eram mais do que apenas um povo inimigo. Eram invasores sofisticados, povos do mar. Vinham de regiões da Grécia e se estabeleceram na costa sudoeste de Canaã. Eram organizados em 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Uma pentápolis que formava um império compacto, militarizado e pagão. Os arqueólogos modernos têm escavado essas cidades e confirmado sua grandeza. Em Asquelon, por exemplo, a Leon Levy Expedition revelou muralhas imensas, artefatos de ferro e templos dedicados a deuses como Dagon, a principal divindade filisteia. Escavações em Ecrom também trouxeram à luz uma inscrição real filisteia, mencionando Aquil, rei de Ecrom, comprovando a existência histórica desse povo e sua cultura avançada. Mas o conflito com Israel não era apenas político, era espiritual. Os filisteus adoravam Dagon, um deus meio homem, meio peixe. Eles acreditavam que seu poder vinha dele. No entanto, os israelitas serviam ao Deus único, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A guerra não era só entre exércitos, era entre deuses. E no coração dessa disputa, o povo de Israel precisava decidir quem de fato adoraria. O povo se encontrava dividido. Uns ainda seguiam os Baalins e os Astarotes, deuses cananeus da fertilidade. Outros viviam como se não houvesse Deus algum. Samuel viu isso e levantou sua voz com coragem. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. E eles obedeceram. Reuniram-se em Mispa, deixaram os ídolos e jejuaram, confessando: pecamos contra o Senhor. Versículo 6. A confissão abriu o céu, o arrependimento virou ponte. E ali, naquela colina sagrada, Israel decidiu não lutar com espadas, mas com o coração. Foi ali que os filisteus ouviram os rumores. Algo estava acontecendo em Mispa. O povo de Deus estava se reunindo, e isso os fez temer. Eles sabiam que um povo sem armas ainda era perigoso quando Deus está no meio. E então, os príncipes filisteus marcharam. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. Se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa jornada surpreendente. Vamos continuar juntos. Os passos dos inimigos já ecoavam pelas trilhas de Mispa. Era como se a terra tremesse sob a marcha dos filisteus. Mas em vez de empunhar lanças, o povo de Israel se voltou para um homem que falava com Deus. Samuel não era um guerreiro comum. Ele não liderava com espadas, nem com gritos de guerra. Sua força estava na escuta. Desde a infância, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ainda menino, no santuário de Siló, ele ouviu a voz que muitos não conseguiam mais ouvir. Samuel, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. E desde então, sua vida foi dedicada a ser ponte entre o céu e a terra. Agora, anos depois, ele se levantava como líder do povo, um profeta respeitado, um juiz fiel e, acima de tudo, um intercessor. Em Mispa, enquanto o povo jejuava e confessava seus pecados, Samuel levantou um cordeiro e o ofereceu em holocausto ao Senhor. Era um sacrifício completo, um símbolo de entrega total. Enquanto o medo crescia, Samuel não recuava. Ele clamava:
Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu em holocausto inteiro ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9. O povo estava cercado, os filisteus subiam, as espadas se aproximavam, mas Samuel estava diante do altar. Seu olhar não era para os inimigos, era para o céu. E ali, naquele momento, uma oração ergueu-se mais alta do que os gritos de guerra. Samuel entendia algo que poucos compreendiam. A batalha mais importante acontece antes da luta, e não no campo de guerra, mas no campo da fé. O povo não pediu uma estratégia militar, pediu que Samuel orasse. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Versículo 8. Era fé crua, desesperada, corajosa. Enquanto os filisteus afiavam as lâminas, Samuel acendia o altar. Enquanto o inimigo avançava, o céu escutava. E então aconteceu o inesperado, o sobrenatural, o impossível. Fique até o fim, porque nos próximos momentos, uma revelação poderosa vai te surpreender. O que está prestes a acontecer em Ebenezer vai mudar a história de Israel, e talvez também a sua. O momento era crítico. Os filisteus estavam a poucos passos de atacar. O povo de Israel, indefeso, só podia fazer uma coisa: esperar que o clamor de Samuel fosse ouvido. E então o céu respondeu. E sucedeu que, estando Samuel oferecendo o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas o Senhor trovejou com grande estrondo aquele dia sobre os filisteus, e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Não foi um trovão comum, não era um som qualquer. O texto bíblico usa o termo hebraico Ra'am, que descreve um estrondo ensurdecedor, algo que parecia vir direto do trono de Deus. Os estudiosos acreditam que foi uma teofania, uma manifestação visível ou audível da presença de Deus. É importante notar o tempo exato. O trovão veio no momento exato em que Samuel apresentava o holocausto. Era como se o céu estivesse aguardando a fé do povo para liberar seu poder. Samuel não terminou a oferta, e o céu explodiu. Na região central de Israel, especialmente em Mispa, não é incomum haver tempestades repentinas. Mas essa foi diferente. Alguns estudiosos, como o arqueólogo Israel Finkelstein, apontam que o relevo montanhoso da região pode amplificar o som de trovões. Isso pode ter intensificado o efeito psicológico sobre os filisteus, que, supersticiosos como eram, poderiam ter interpretado o trovão como um sinal da ira dos deuses. E estavam certos, mas não dos deles. Os filisteus ficaram desorientados. A palavra usada no hebraico original para aterrorizou é Haman, que também pode significar causar tumulto, lançar em confusão. Era como se Deus tivesse lançado um ataque sonoro cósmico, bagunçando suas estratégias, quebrando a formação do exército, fazendo-os correr em pânico. Não havia necessidade de espadas, não havia necessidade de flechas. A voz do Senhor foi a própria arma. Aqui, vemos um eco do que o salmista declararia séculos depois. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, versículos 3 e 4. E também o que Jó declarou com temor. Ouvi atentamente o estrondo da sua voz e o trovão que sai da sua boca. Jó capítulo 37, versículo 2. Naquele dia, Israel não ganhou a batalha. Deus lutou por eles. O que aconteceu em Ebenezer foi mais do que uma vitória. Foi um recado, uma declaração divina. Um lembrete de que nenhum Deus fabricado em templos, como Dagon, pode se igualar ao Criador dos céus e da terra. E esse evento ecoaria como uma marca registrada da fidelidade de Deus. Com frequência, quando Deus quer intervir, Ele faz o impossível parecer natural, para que o homem não se glorie. Naquele dia,
O estrondo foi tão alto que fez o inferno tremer. E o povo de Deus avançou. Mas o mais belo é que a vitória veio no momento da adoração. Não foi quando Israel levantou espadas, mas quando Samuel levantou um cordeiro. Foi no altar, não no campo. Foi com fé, não com força. Foi com entrega, não com estratégias. E isso muda tudo. Imagine estar ali, sentir a terra tremer, mas não pelo medo, pelo poder de Deus. Ver o inimigo correr sem você mover um dedo. Ver o céu abrir no exato momento da sua oração. Sim, isso aconteceu. E pode acontecer outra vez. Fique conosco, porque o que vem a seguir é a consolidação dessa vitória. Uma fuga humilhante, uma perseguição gloriosa e a retomada de um território esquecido. Fique até o fim. Há uma revelação nos próximos momentos que vai te surpreender. O estrondo foi tão alto que pareceu dividir o próprio ar. Os filisteus, confiantes em sua força, agora estavam em pânico absoluto. Eles nunca tinham enfrentado algo assim. O chão ainda vibrava sob os seus pés, mas não era o avanço do exército de Israel que os fazia tremer. Era o som do céu, a voz de Deus. Confusos, atordoados, os soldados filisteus começaram a fugir. A ordem se quebrou. A linha de frente se desfez. Os capitães perderam o controle, cada homem por si. E quando os israelitas perceberam que o terror havia caído sobre os inimigos, fizeram o impensável, avançaram. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Aqueles mesmos israelitas que momentos antes estavam de joelhos em arrependimento, agora corriam com coragem. A vitória não foi apenas de livramento, foi conquista. Eles perseguiram os inimigos, não como guerreiros experientes, mas como homens empoderados por um milagre. A força que antes faltava, agora transbordava. Betcar, lugar citado aqui, fica nas encostas montanhosas a oeste de Mispa. Estudos geográficos e arqueológicos, como os conduzidos pelo Israel Exploration Journal, identificam possíveis localizações para Betcar nas cercanias de Jerusalém. Um local elevado, que se tornou o ponto final da humilhação dos filisteus naquele dia. O que é impressionante é que, segundo o relato bíblico, essa foi uma das pouquíssimas vezes em que os israelitas conseguiram perseguir os filisteus e obter vitória territorial clara, sem uma liderança militar como a de Saul ou Davi. Isso nos mostra o caráter totalmente sobrenatural da intervenção. Esse padrão de vitória de Deus, sem esforço humano, já havia sido visto antes. No Êxodo, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho sem lutar. Em Jericó, as muralhas caíram com um grito. E agora, em Mispa, com um trovão. O padrão é claro. Quando o povo se humilha e Deus se levanta, o inimigo cai. E não foi só uma batalha vencida. A guerra mudou de rumo. A Bíblia declara: e os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Isso quer dizer que aquele dia foi um divisor de águas. Até então, os filisteus vinham invadindo o território de Israel. Após o trovão de Deus, nunca mais ousaram fazer isso durante os dias de Samuel. O medo mudou de lado. Não foi só uma derrota para os filisteus, foi uma derrota estratégica que os forçou a recuar e a evitar confrontos diretos com Israel. As palavras "nunca mais vieram aos termos de Israel" indicam uma barreira moral e espiritual que foi estabelecida ali. Eles não só perderam soldados, perderam o domínio. Mais ainda, Israel reconquistou cidades, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e o seu termo Israel arrebatou da mão dos filisteus. Versículo 14. Ecrom e Gate eram fortes filisteus, cidades grandes, fortificadas. A menção dessas duas cidades como limites do território recuperado mostra que Israel retomou áreas perdidas, talvez há décadas. Isso não era apenas um avanço tático, era restauração. E mais, houve paz entre Israel e os amorreus, ou seja, os vizinhos, antes hostis,
passaram a respeitar o povo de Deus. A fama da vitória em Mispa se espalhou. Os povos ao redor perceberam que não estavam lidando com um povo comum, mas com um povo que tinha Deus no comando. A mão de Deus era visível, era audível, era palpável. Aquele trovão não foi só som, foi sinal. E até hoje, quando alguém se sente cercado, sem armas, sem recursos, sem saída, o mesmo Deus que trovejou por Israel pode se levantar novamente. E quando ele se levanta, o inimigo foge. Fique conosco. O próximo capítulo traz uma das imagens mais belas e marcantes de toda essa história. Uma pedra, um nome e uma memória. E nela, uma revelação que pode transformar o modo como você vê as batalhas da sua vida. No silêncio que veio após a fuga dos filisteus, só se ouvia a respiração ofegante dos israelitas. O trovão cessara. O inimigo desaparecera nas colinas. O chão ainda guardava as marcas da batalha. Mas a alma do povo estava em paz. O céu havia falado e Israel, enfim, ouviu. Foi então que Samuel fez algo que não era apenas simbólico, era profético. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ebenezer, em hebraico, significa literalmente pedra de ajuda. Era uma marca física daquilo que havia sido espiritual. Uma pedra, grande e visível, erguida entre Mispa e um lugar chamado Sem. Não era para o presente, era para o futuro. Ebenezer não era apenas uma lembrança da vitória. Era uma declaração de dependência contínua. O até aqui, que Samuel proclamou, era carregado de humildade. Ele não disse, Deus venceu para sempre. Nem, nunca mais teremos problemas. Ele disse, até aqui. Essa é a beleza dessa pedra. Ela aponta para o passado, mas também olha para o futuro. Ela reconhece que se chegamos até aqui, foi porque Deus ajudou. E se queremos seguir adiante, ainda precisaremos da mesma ajuda. Essa prática de levantar pedras como memoriais não era nova em Israel. Josué havia feito isso no Jordão. Josué, capítulo 4, versículo 6. Jacó também ergueu uma coluna em Betel. Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Mas Samuel faz isso num contexto de batalha vencida por Deus, não por forças humanas. Essa pedra se torna um símbolo. E séculos depois, o apóstolo Pedro usaria essa linguagem ao falar de Jesus. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Cristo se torna a nossa verdadeira Ebenezer, a pedra de socorro, de memória e de redenção. Voltando à narrativa, há algo que muitos leitores da Bíblia não percebem. Ebenezer já havia sido mencionado antes. No capítulo 4 de 1 Samuel, é dito que o exército de Israel havia acampado em Ebenezer para lutar contra os filisteus. Naquele dia, foram derrotados. A arca foi tomada e Israel chorou. Agora, o nome retorna, mas com outro significado. Antes, Ebenezer foi palco de dor. Agora, torna-se marco de esperança. Isso mostra como Deus pode redimir o passado. Ele transforma lugares de fracasso em altares de vitória. Ele muda significados. Onde antes havia vergonha, agora há glória. E essa pedra, deixada ali por Samuel, provavelmente permaneceu por muitos anos. Ela era uma testemunha silenciosa, uma lembrança firme para as próximas gerações. Quando os filhos perguntassem, pai, o que é essa pedra? O pai responderia, foi ali que o céu trovejou e Deus venceu por nós. Era uma catequese natural, uma aula de fé em pedra e tempo. Os arqueólogos modernos ainda procuram vestígios da Ebenezer bíblica. Alguns sugerem que ela pode estar próxima à vila moderna de Beit Iquiza, a noroeste de Jerusalém. Outros acreditam que o nome se perdeu com o tempo. Mas uma coisa é certa,
O poder daquela memória continua ecoando até hoje. E você? Tem suas Ebenezers? Você lembra dos dias em que Deus te salvou de maneira inesperada? Dos momentos em que parecia que tudo ia desmoronar, mas o céu se abriu? Das orações que pareciam pequenas, mas moveram o sobrenatural? É importante levantar essas pedras. Pode não ser de granito, mas pode ser um diário, uma canção, uma cicatriz, um altar íntimo, um testemunho. Porque lembrar do que Deus fez ontem é o que nos dá fé para o que virá amanhã. A vitória em Mispa, selada por uma pedra, não foi o fim da jornada de Israel, mas foi um novo começo. A partir dali, o povo passou a andar com mais temor, mais fé, mais dependência. Samuel continuou como juiz e profeta, e o nome do Senhor passou a ser lembrado entre as cidades. A memória da vitória se transformou em cultura de fé, e é assim que a gente também deve viver. Com memórias que fortalecem nossa confiança no presente. Há histórias que nos marcam, outras nos ensinam, mas algumas nos transformam. A história do trovão em Ebenezer é uma dessas. Não é apenas um relato antigo de uma guerra perdida e depois vencida. É uma declaração viva de que Deus ainda fala, ainda intervém, ainda troveja do céu quando seu povo clama. Veja, Israel estava cercado, vulnerável, sem armas, sem confiança. E naquele ponto mais fraco foi onde mais experimentaram a força de Deus. A vitória não veio pelo poder da espada, mas pela voz do Altíssimo. A chave foi a postura. Samuel intercedeu, o povo se arrependeu e Deus respondeu. Hoje, você pode estar enfrentando seus próprios filisteus. Podem não usar espadas, mas talvez tragam diagnósticos, dívidas, solidão, pressões, traumas. E o campo de batalha pode parecer desleal. Você pode olhar e pensar: estou sem forças, não tenho como vencer. Mas ouça essa verdade. O mesmo Deus que trovejou naquele dia ainda está sentado no trono. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua voz não se calou. E se você se levantar em oração, se você erguer um altar de entrega, como Samuel fez, você também pode ouvir o céu estronar em seu favor. Não se trata de mágica, se trata de aliança. Deus não livrou Israel apenas porque eles estavam em apuros. Ele interveio porque havia arrependimento, dependência e adoração verdadeira. Por isso, se hoje você precisa de uma vitória, volte-se ao altar, volte-se à presença. A guerra espiritual é vencida primeiro no coração e depois nas mãos. E quando você vencer, não esqueça de levantar sua Ebenezer. Deixe um marco, não para mostrar o quanto você foi forte, mas para nunca se esquecer de que, até aqui, foi Deus quem te ajudou. A pedra de Samuel ainda nos fala hoje. Ela não está em Mispa, mas pode estar no seu coração, na sua história, na sua memória. Um lembrete eterno de que o céu se move quando há fé na terra. E se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque algo dentro de você ainda acredita. Então ouça bem, não é o fim. O estrondo ainda pode ecoar. A ajuda ainda vem. A glória da segunda casa ainda será maior. E o nome de Jesus ainda será exaltado através da sua vida. A mesma voz que abriu mares, derrubou muralhas e fez fugir exércitos. É a mesma que hoje sussurra em seu espírito: eu estou com você. Se gostou do nosso conteúdo e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você poderá acessar conteúdos exclusivos, lives especiais, estudos aprofundados e nos ajudar a continuar esse trabalho. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa palavra. E que o Senhor troveje em teu favor ainda hoje. Deus te abençoe.